gente está aqui com o Alex Sanches, ele é o diretor da divisão técnica no Museu Ferroviário aqui de Bauru. E Bauru que tem a sua história inteiramente ligada à questão da ferrovia, né? No oeste de Bauru, a NOB, aquele prédio imponente que fica ali, né? No centro da cidade, e obviamente seria natural que tivesse aí um museu para contar essa história. Alex, fala um pouquinho aí sobre a história do museu. No dia 26 de agosto, inclusive, completou 28 anos. O que o visitante pode encontrar no museu? Bom dia, Alex. Bom dia. Bom, para começar assim, a história do museu, ele começa lá em 69, com a lei de criação do Museu Ferroviário. E aí foi uma briga meio que árdua para colocar ele em funcionamento. Aí em 86 foi feita a primeira mostra do Museu Ferroviário, que foi feita ali no barracão da Companhia Paulista, onde hoje é a Feira do Rolo. Então a primeira mostra do Museu Ferroviário foi ali. Aí depois, com o tempo, continuaram brigando para ter um espaço próprio para o Museu Ferroviário. E aí no dia 26 de agosto de 1989 foi criado o museu, foi inaugurado o Museu Ferroviário, onde era a antiga administração da Noroeste, que fica ali na rua, na 1º de agosto, na quadra 1 sem número ali, que é bem do lado da estação central. Bom, daí ele ficou aberto todos esses anos, ele nunca fechou, ele sempre ficou aberto, o Museu Ferroviário. Inclusive o nosso museu é o único do Brasil que tem um convênio com o governo federal para ter uma sede, para estar funcionando. Porque assim, é um convênio tripartite que foi feito entre a ferrovia, que era a rede, a Companhia Paulista, que era a FEPASA, e também com a prefeitura. E ficou aberto até todos esses anos. E o mais interessante é que no convênio falava assim, se caso um dia a prefeitura não quisesse mais ter o museu, era para devolver as peças para o governo. Aí no fim, a prefeitura continuou e quem acabou sendo extinto são os outros órgãos, que é a rede e que é a FEPASA. Bom, mas então a gente continuou nesses anos todos funcionando e a gente está atendendo o público. O que o visitante pode encontrar lá? Você pode encontrar a parte expositiva. Então hoje o Museu Ferroviário ele é considerado de pequeno porte, porque as salas expositivas hoje a gente tem 6 salas expositivas. Então na primeira sala você vai encontrar como era um escritório de um diretor da ferrovia, né, o chamado superintendente. Aí depois você vai ter a sala ali onde vai ter aquela famosa linha do tempo que alguns historiadores odeiam, mas que os professores de didática adoram, que é justamente para traçar a história não só da ferrovia, mas também o que estava acontecendo no mundo. Depois a gente vai ter uma sala que é dedicada aos trabalhadores ferroviários, porque assim, todo mundo acha que o ferroviário é o cara que trabalhava no trem. E na verdade não, a ferrovia ela era uma junção de profissões. Então você tinha o serralheiro, você tinha o marceneiro, você tinha o soldador, você tinha o telegrafista. Então é uma junção de profissões que acabam formando o ferroviário. Depois a gente também tem uma outra sala que é dedicada às estações, então você vai conhecer, você vai ver a estação da Sorocabana, que também era uma outra ferrovia que tinha aqui em Bauru, a da Noroeste, quais foram as transformações até ela chegar nessa que tá ali na Praça Machado de Melo, que foi inaugurada em 1939. Inclusive, ela foi inaugurada no dia 1º de setembro de 1939, que é o dia de hoje, né? Hoje também a gente o que a ferrovia também proporcionou foi o Noroeste, que também hoje é aniversário do Noroeste, dia 1º de setembro. Então, a gente vai contar essas histórias ali no Museu Ferroviário, sem contar que a gente também tem uma outra sala que é dedicada para as crianças entenderem o que é carro, o que é vagão, porque todo mundo fala assim, eu andava no vagão tal. Não, você não andava no vagão, porque o vagão é o que transportava a carga, né? E o carro transportava as pessoas. Então a gente mostra justamente essa diferença, o que é carro, o que é vagão, o que é plataforma, o que é a locomotiva. Então isso a gente passar ali dentro do museu. Uma outra coisa que o visitante vai encontrar, a gente também tem um núcleo de pesquisa. Então, às vezes a pessoa está interessada, meu avô trabalhou, eu queria ver como que era isso aqui, porque assim eu lembrava que ele fazia tal coisa. Então, a gente também tem uma parte que é o arquivo nosso, que você pode também utilizar ele ali. Então, ele também tá acessível à população, porque a ideia do museu hoje ele é dinâmico e também a gente tenta fazer a democratização do acervo.
Então, a gente, que nem assim, a gente lançou no dia 26, que foi o aniversário do museu. Sabe aquele lance assim de que a gente faz o aniversário, mas quem ganha é você? Então, a gente fez um portal de arquivo. Então, hoje, se você entrar no site www.projetomuseuferroviario.com.br, você vai ter o acervo do museu exposto ali. Então você vai, aqui assim, a gente lançou agora, vai ter, até o final desse mês, vai ter mil documentos. Então você vai ter fotografias, você vai ter a parte de mapas, você vai ter a parte de documentação, e até o final de outubro a gente vai ter 4.000 documentos nesse portal. E aí, o ano que vem a gente já pretende fazer uma boa parte do nosso acervo já estando aí nesse portal. E o mais interessante é que assim, a gente já tem digitalizado para fazer o upload dessa documentação quase 9.000 documentos. Então a gente tem mapas, tem esses documentos. E outra coisa, uma coisa interessante, os documentos que vão ser colocados nesse arquivo, ele é pesquisável. Então, apesar de a gente ter feito a digitalização desse acervo, se você colocar lá assim, quero saber sobre o saneamento básico em 1910. Tudo que tiver sobre isso dentro do portal vai aparecer para você pesquisar. Então, isso é interessante. Não é só a gente fazer a digitalização da imagem do documento, e sim ele vai ser pesquisável. Muito bem. Alex, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top FM. Vou falar bastante também. Não, que isso. É legal um entrevistado que desenvolva bastante as respostas. É sempre muito bom, até para o ouvinte que está em casa ter uma noção exata do assunto e também do museu. Eu imagino, né, me corrija se eu estiver errado, o Museu Ferroviário, eu imagino que ele seja até um pouco mais especial do que outros museus, apesar da importância de todos eles, pelo menos aqui em Bauru, para a nossa região, porque ele envolve muito com o emocional, com a nostalgia das pessoas. Creio eu que tem esse lado também no Museu Ferroviário, né? E os itens que são disponibilizados lá, eles são de doação, são itens das oficinas, dos escritórios também da Noroeste? Tá. Então é assim, primeiramente, o Museu Ferroviário, a gente tem o grande trunfo que ele é lúdico. Então, o que acontece? A pessoa que vai lá, a maioria do nosso público, quando já vai, ele já vai meio que saudosista. E o meu pai fazia isso, o meu avô fazia aquilo, e eu queria saber como é que funciona tal coisa. Então, a gente já tem esse interesse da pessoa que vai lá. A segunda parte, que nesse, o nosso público, 51% dele é feito de escolas. Então, são crianças. E assim, como ele é lúdico, você fala assim, mas a criança, ela não vivenciou a ferrovia, porque a ferrovia, se você for ver, ela está quase parada, o trem de passageiros parou na década de 90, então ela não vai saber. Pior de tudo é que ela sabe, ela vai lá, ela sabe o que é uma locomotiva, ela fala, nossa, eu vi lá no Thomas e seus amigos tal coisa, e ela quer ver, como é que faz, como que é o engate do carro com a locomotiva. Então o interessante é isso, é que como ele é muito lúdico, então, e também ele é uma coisa que traz saudades, todo o nosso público que vai lá, ele vai com aquela ânsia, com aquela gana de ter a informação. Então a gente já lida com isso. A outra parte é assim, o nosso acervo ele é formado de 3 partes. Uma do que o governo federal, o governo estadual passou pra gente, porque assim, essas peças elas são federais, elas são estaduais. Então passou pra gente, então a locomotiva, aqui, né, 278, que é uma Maria Fumaça que está funcionando, ela pertencia ao governo, que foi repassada pra gente. O próprio espaço onde o museu está hoje, ele era da SPU, que é da Secretaria do Patrimônio da União, que passou pra gente. Então ele vem de convênios, de termos, né, de doação, mas a gente também tem as peças que são de doações de particulares, que nem assim, quando a pessoa ela se aposentava, pelo menos na Noroeste, eles tinham o costume de deixar a pessoa levar uma peça de recordação. Então, que nem os maquinistas gostavam de levar os botões da camisa, porque os botões tinham o formato da locomotiva, tinha aquele desenho da locomotiva, ele queria levar aquilo para casa, então ele podia levar, ou então ele levava um cap, ou então a pessoa que trabalhava como telefonista, ela podia levar um telefone, ou então um grampeador, então eles sempre acabavam levando alguma coisa de recordação. E aí esse familiar acaba morrendo, e aí quando a pessoa vai lá no museu e vê que tem uma importância maior do que ficar em casa parado, eles preferem doar para o museu, para ser visto.
Então a gente também tem esse tipo de acervo. E o outro acervo é a coleta de campo, que é chamado. Qual que é a coleta de campo? Vamos supor, tem uma peça que está no pátio, que está jogada, que a gente acha que é interessante ele fazer parte do nosso acervo, justamente para poder traçar uma história, que nem assim, a sinaleira. Sinaleira, ela ficou jogada, ela a ferrovia hoje, a concessionária não utiliza mais, então a gente faz essa coleta, a gente faz o pedido para o órgão que nem hoje é o DENIT, né, através da NTT, a gente faz esse pedido e eles liberam para a gente esse bem. Então a gente tem esses 3 tipos. Então a gente tem o que foi pelo convênio, o que foi pela a pessoa, e essa aqui é de coleta de campo. São esses 3 tipos de acervo que a gente tem dentro do museu. É que você estava comentando aí que tem a locomotiva 278. Eu não sei se eu já fui criança faz algum tempo. Daniel Martins casca o pelo, né? Você faz criança daqui a 50 anos. Não é com 50 anos que eu fui criança. Mas tá aproximado. Na época de Rodrigo, na época que eu estudava no Rodrigues de Abreu, a gente inclusive visitou o museu. Lógico que hoje está bem diferente. E tinha tinha um passeio de locomotiva. Isso. E por esses dias até o prefeito, vocês uma vez por mês sempre ligam essa locomotiva. Exatamente. Existe esse projeto para que esse passeio volte a funcionar? Como é que tá isso aí? Não, sim, claro, existe, porque senão a gente vai acabar apanhando também do próprio pessoal que vai visitar. Porque assim, a vontade é imensa de você ter ela funcionando. E aí, agora você pensa assim, ó, a gente tem um brinquedo, mas a gente não pode brincar, tá certo? Porque assim, a Maria Fumaça é nossa, os carros que estão na composição também são nossos, a gente tem outros carros que a gente está reformando, que a gente tem um restaurante que a gente está reformando, a gente tem um carro escola que a gente está reformando. A gente reformou 2 locomotivas, uma Vandeca, que é uma máquina elétrica, e a V8, que é também uma máquina elétrica. A gente fez ela, só que essas 2 locomotivas foi feita uma reforma meio que fake, assim. Ela é a parte externa, é a parte cosmética, né? Porque se a gente, para colocar ela para funcionar, a gente precisaria de mais ou menos uns 6 milhões, porque tem que fazer o motor, que é uma turbina, vai ter que fazer uma subestação, vai ter que fazer assim, fica muito dificultoso para se fazer. Mas a Maria Fumaça funciona. E aí o que acontece? A gente tem a Maria Fumaça pertence ao município, só que a linha não pertence ao município, a linha ela pertence à União, tá certo? E como ela pertence à União, foi feita a privatização, e quando foi feita essa privatização, passou para a concessionária da Via Férrea. Então a gente precisa entrar num acordo para a Maria Fumaça poder andar. Para isso, a gente precisa atender 3 resoluções, que é a 359, a 490 e a 2305. São 3 resoluções específicas para trem cultural ou trem turístico de passageiros. Até aí tudo bem. O problema é que nessas 3 resoluções tem alguns pontos que tem que ser em comum acordo entre a prefeitura, que é a que vai colocar o trem para funcionar, e a concessionária, que vai depender da linha, vai depender do termo de material rodante, você vai depender do termo de uso em comum entre as 2 partes. E aí, com isso, a gente não está conseguindo acertar esses pontos com a concessionária. Então, por isso que o trem não está andando. A gente tem que acertar com a concessionária, porque assim, também tem um ponto que tem que ser esclarecido. Quando teve, acho que se eu não me engano foi em 2013, teve um acidente, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas o trem ele acabou descarrilhando, entrou numa casa e acabou matando 8 pessoas, porque eles estavam fazendo churrasco e o trem acabou entrando dentro dessa casa e matando essas famílias. Com isso, eles entenderam, a concessionária entendeu que tinha que melhorar o uso dessa linha. Então, para isso, eles fecharam todos os... Tanto que, assim, quem tem hoje Maria Fumaça e que detém aquela linha, que nem Paraguaçu, também está parado. Se você pegar algumas outras ferrovias que eu não, agora, assim, de pronto, não vou conseguir lembrar. Mas, assim, todas que dependem da concessionária está parado, justamente para se adequar a essas normas de segurança. O problema é assim, que a gente precisa da informação deles, do que precisa ser adequado, né? No que vai precisar ser gasto. Então é por isso que hoje a gente não está conseguindo andar com a Maria Fumaça. Então a gente faz esse movimento periódico na frente ali do museu, só para o pessoal ver como é que funciona, para ter uma ideia de como que é ela funcionando, quais são as partes que se ela está funcionando mesmo ou não, porque às vezes, você está lá, fala que funciona, mas não funciona. Não, você pode ir lá ver que vai estar funcionando. E outra coisa, ela é que nem carro. O carro, se você não liga, ele vai acabar deteriorando. E a Maria Fumaça, se você não liga, a gente tem que fazer uma coisa que chama assim, curva de caldeira.
que é curva de caldeira? Você tem que aquecer ela aquece, ela pega a pressão, depois ela vai diminuir. Então ela é como se fosse uma onda mesmo. Então porque assim, é o metal que se expande e retrai. Se você não faz isso, ele vai começar a ter vazamento. Então você vai acabar perdendo a máquina, você vai ter uma fadiga do material. Então assim, por incrível que pareça, é muito melhor você deixar ela funcionando todo dia do que você deixar ela parada. Porque se pode deixar parada, aí você vai perder esse bem. Então a gente tem que fazer. E na verdade a gente deveria fazer com uma constância maior, de 15 em 15 dias ou toda semana. Mas o problema é que a lenha, né, que a gente precisa adquirir essa lenha. E também é isso aí, a gente tem que acertar, porque assim, eu não posso ficar andando sem estar acertado, entendeu? É a mesma coisa de que eu ficar só ligando o carro, você vai começar a criar monóxido de carbono e o negócio não vai andar, entendeu? Então a Maria Fumaça é a mesma coisa, eu tenho que colocar ela para funcionar, ela tem que andar. E Alex? E sem contar assim, né? Você liga ela e fala assim, pô, mas por que não tá andando? Aí você imagina o tanto de resposta que você tem que dar durante o dia. É bem por aí. Alex, vocês têm assim uma média de quantas pessoas que fazem a visitação no museu, seja por mês, por dia, enfim, e também já convidar as pessoas que estão em casa a aproveitar o final de semana, qual o horário de funcionamento do Museu Ferroviário? Isso, o Museu Ferroviário, o ano passado a gente atendeu 15 mil pessoas, né? Então uma média de quase de mil e poucas pessoas por mês. O museu está aberto de terça a sexta, das 8h30 ao meio-dia, depois da 1h30 às 5h, e de sábado a gente funciona das 9 horas até 1h30. Uma coisa que eu queria convidar todo mundo também, não só a visitar o museu nesses horários, mas também no dia 23 e 24 de setembro agora, a gente vai ter um encontro histórico de ferroviário de Bauru. Esse encontro ele acontece desde a criação do museu. Todo ano, porque ele também é uma lei municipal que instituiu esse encontro. Tá certo? Só que assim, a gente remodelou ele em 2006, se eu não me engano, a gente remodelou, então ele tá com outro formato. Então esse ano a gente vai estar fazendo o 9º encontro ferroviário histórico de Bauru. E lá a gente vai ter maquetes, vai ter lojas de ferromodelismo, a gente vai ter exposição de carros, a gente vai ter mais atrações culturais. Então assim, vai ser esse evento para você levar a família vai ser excelente. Então no dia 23 e 24 de setembro agora, a gente vai estar fazendo esse encontro. Que é sábado e domingo. Sábado e domingo. Durante todo o dia? Ele vai ser das 9 horas, das 9 até as 17 no sábado, e no domingo é das 9 até as 16. Certo? Certinho, eu tava vendo aqui já na internet, é bem bacana a página mesmo, viu? Tem fotos ali do museu, tem imagens. Poxa, que trabalho magnífico e tem tudo a ver, porque tem muito... Você você é parente, é filho de ferroviário? Sim, é assim, né? Avô, aquela coisa quem assim? é bauruense sempre tem alguém que foi que foi da ferrovia. Então você tem aquele bichinho de museu, né? Então você tem aquele bichinho de ferroviário. Eu sou parente. Uma outra coisa que eu queria já alertar também nesse portal que é bem bacana, outra coisa, você vai entrar... Hoje, se você entrar no site, você vai ver as fotos com uma marca d'água. Isso. Essa marca d'água ela vai ser retirada, porque assim, na verdade a gente colocou para fazer os testes, porque assim, aquilo que eu te falei, ele vai funcionar legalzinho mesmo até o final agora de setembro. Então essa marca d'água vai ser retirada para ficar mais visível a documentação, porque ele atrapalha um pouco a visualização. O site, gente, só para vocês saberem, é projetomuseuferroviario.com.br. É bem legal, eu convido você a ir lá, acessar, faz parte da história de Bauru, faz parte da história da região, né? Exato. E do desenvolvimento como um todo no Brasil. Alex, vamos convidar você para vir outro dia aqui, porque ficou coisa sempre para trás aqui para nós conversar. Beleza. O tempo é curto, Você né? Só me desculpa de eu falar bastante, aí eu acabo atropelando vocês aí. Tem que falar. Duas perguntas você já matou aqui que a gente ia fazer, mas você falou da questão da digitalização e todo esse projeto que foi feito, tá aqui no site. Olha, sucesso para vocês, parabéns pelo trabalho eu sou um grande incentivador e quando eu tô em cidades assim que eu não conheço, eu sempre tenho um museu aqui, alguma coisa, para conhecer um pouquinho da história dessa cidade. Eu sou gosto de museu, acho legal. Museu, então você tá convidado, museu não é coisa eu já fui quando era criança, preciso voltar agora depois de 20 anos, Daniel Martins. Não me 20 anos, tá bom. 20 anos mais 20, né? Alex, manda um abração lá pro pessoal, tá bom, do museu. Mando sim. E a gente volta a falar uma outra oportunidade, tem muita história para contar aqui pra frente, tá Muito certo? obrigado, só tenho que agradecer a vocês.